Eu escrevi essas frases. A razão pela qual estou escrevendo isso é: limpe sua mente de distrações. Eu tenho que tirar isso? E alguém, talvez você acredite em mim, meu pecado. O que aconteceu com as pessoas? Dakota do Norte remota, treinamento em solo. Na instalação, sobre o mundo. Eu pensei que sabia. Mudou tudo. Eu sou um soldado, desudo no Shibo, e palco. Não está claro se não fume, mas eu complete a missão. Reputação, tornou-se uma mulher. Este incidente, isso, entrada, não é a principal razão. É serviço. O primeiro começou em fevereiro do ano. Eu sou a fundação. Treinamento. Eu tinha 20 anos e tinha acabado de terminar o treinamento. E foi minha primeira missão de verdade. Era GT, norte do Wash, localizado em... Estava fazendo milhares. Floresta profunda de Acre, cercado por, principalmente, curto prazo, batalha, treinamento, usado para... Mas no meio do inverno, quando se trata de... A maioria das apresentações são enviadas para o exterior, férias. Quando eu estava em... O lugar se tornou uma cidade fantasma. O que restou para manter as operações? Havia apenas cerca de 50 pessoas. Eu me sinto em casa, perseguido por uma patrulha. Eu sou um novato. É por isso que foi assim. O mais do grupo, uma pessoa de baixo status. A pior tarefa, estar ocupado com o trabalho. Eles me fizeram outra pessoa de experiência. Russell, emparelhado com um soldado, nós andamos por aí. Cheguei na base por engano. Então nós, designado para o turno da noite, foi feito. Ninguém queria passar 8 horas lá. Que low. E recupera a compostura. Andando no calor, eles estão felizes. Então ele deixou isso para nós. Naquela noite, a temperatura é até cerca de 15 graus. Eu pedi por neve pesada, por 30 pés. É quase impossível ver à frente. Por volta das 21 horas, nós começamos a preparar o equipamento. Nós, mãos grossas, vários casacos, camadas. Eu fiz uso no inverno, balaclava de bota, todos. No entanto, o frio estava penetrando. Nosso trabalho é simples. O treinamento, cerque o lugar, ver detalhes. Caminhando na estrada, a cada 30 minutos. Verifique acerca o precise horário. Eu confirmei que estava funcionando. Antes de você ser, nós, segurança, decorado em um galpão, eu verifiquei o equipamento. Ao entregar a lista de patrulha, ele foi transferido durante a noite e a situação piorou. Então está previsto, ele diz que, relatorio, faça, a visibilidade está piorando, continuar, se você não puder mais, mas, ela, é assim que chamamos isso. O que eu não pensei foi, era óbvio, urgente, a menos que seja um caso especial, primeira hora nada, eu apenas tentei o meu melhor para não acordar. Nos, Nova Nive, eu andei pela rua, pisando firme no chão, no céu, respiração, no ar, formando nuvens congeladas. O vento soprou, cada lacuna em suas roupas, tingimento entre, transbordante, a cada 30 minutos. Alguém na minha casa está ouvindo rádio e me contando as últimas notícias. Informações transmitidas, monitore os sinais de rádio na base, Homem, sempre pela metade. Parecia que ele estava meio dormindo. Nossa atualização é, principalmente, amargura. O trabalho que fiz foi tédio. Sobre o que foi. E estava frio. Cerca de 20 minutos depois, meu rosto. Paralisia. Eu fiz, usando uma máscara. Até nós matamos o tempo. Afem de mundo. Nos conversamos.
Junte-se à equipe. O que você estava fazendo antes? E então? O que você estava planejando fazer? Exercitou. Meu amigo que foi embora, Centro-Oeste. Ele é da sua cidade natal. Ele se alistou porque não conseguia encontrar trabalho. Eu sou educação. Pagar. Entrou por dinheiro. Oi, entrei. O que mais posso fazer? Porque eu não sabia se... Nós dois nunca imaginamos. Você estará caminhando entre a força principal, Dakota do Norte. Ao redor da base, tinha cerca de 6 milhas de comprimento. E ir no nosso próprio ritmo demorou cerca de 2 horas e meia para Plano. Então, 2 voltas em um turno de 8 horas. Eu deveria correr entre rodadas, alerta, descansando na cabana, estrada de inverno. As estradas não eram bem conservadas. Uma estrada de terra serpenteando pela floresta, tram, cerca de campo, junto, começa a patrulha, cerca de 1 hora depois, pegadas estranhas, percebe, eles são enormes. Era, pelo menos 3 das nossas botas, o dobro do tamanho. Primeiro, o alce, eu pensei que fosse um veado, linha, é nossa patrulha, rota e plano. Eu estava correndo na fila. Atenção, limit, bem na linha, dentro, cerca de 20 a 30 pés da estrada, distante. Nós permanecemos, parar, bolso, luz elétrica. Eu verifiquei isso, a neuve e fresca. Porque, impressão criada na última hora, deve ser algo que... O que me surpreendeu foi que era profundo. O que quer que tenha feito isso, incrível, deve ter sido pesado, doigt, pelo menos 6 ou 7 polegadas, NAA, neve, afundado, totalmente equipado, mesmo que fosse do que nós, é impossível. Sujeira, nos, bolso, luz elétrica, usando os pés, eu segui a trilha, por um tempo, mas eles estão na escuridão da floresta, desapareceu em Meu parceiro é Encontrei Bullwinkle. Eu contei uma piada e continuamos nos movendo. Eu me sinto ansioso. Eu não consegui. Essas pegadas sobre eu não podia aceitar, mas eu não conseguia explicar o porquê. Estamos um quarto a mais. Eu continuei andando quilômetros. A neve continuou a cair cada vez mais forte, e nos nossos bolsos, luz de lâmpada elétrica. Parecia ser engolido, escuridão e neve rodopiante. Também, a temperatura é ainda mais baixa, e eu senti como se estivesse... Meus dedos dentro das luvas estão dormentes. E eu cantei-os. Eu tinha que continuar. Sem manter um fluxo de U-A-R. Scheffenhof. Me deparei com um galho quebrado. Ficou lindo. Mas estranhamente, o estranho é que eles estavam em um lugar alto, a cerca de 3 metros do chão, nos pare e ilumine-os com sua luz. Eu fiz alguns feriados. Ainda não estou descansando. Fresco. Parecia que, com madeira branca, cascas jufi, mostre a parte quebrada, os ramos, diâmetro, cerca de 5 a 7 centímetros de espessura. Era algo poderoso os quebrou. Meu parceiro é. Isso é um alce. Talvez. Especulação. You. Fez. Esfregue o canto. Embora. Alce. Não chega tão alto. Até os maiores galhos quebram. Eu pensei que talvez neve e gelo. Do peso de. Mas eles são diretos. Molho quebrado também. Não afiado. Como se eu tivesse acabado de cair. Algo os está fazendo. Afastado da árvore. Continuamos caminhando. E certamente. Mais galhos quebrados. Eu encontrei, a cerca de 100 pés de distância. Abra seus olhos. Todos na mesma altura. Todos eles se encaixam da mesma maneira. É algo grande.
paralelo ao nosso caminho, Shitamori. Eu tenho caminhado ao passar por Eidal, marcando o território. Isso pode ser porque, ou apenas floresta de madeira, apenas movendo-se descuidadamente. De qualquer forma, eu estava preocupado. Monitoramento naquela época, a sensação de ser Chego, realmente. Uma sensação de formigamento na espinha foi assim, mas mais forte. E eu continuei girando. Bolsões de perigo atrás, acender a luz, mas não havia nada lá. Neve escura e a sombra de uma árvore. Acelerei um pouco o ritmo. Eu não falo muito Osdua. Eu não queria admitir que estava com medo. A floresta mudou. O silêncio é pesado. O passeio que passou, completo durante às vezes. Vento farfalhando os galhos. Eu ouvi a som de neve caindo dos pinheiros. Bolsa distante. Você também pode ouvir o grito de mas agora. Passos e sons de respiração. Eu não conseguia ouvir nada, exceto como uma floresta, todas as criaturas escondendo-se de algo. Silêncio. Estava fazendo. Chegou ao ponto de 2 milhas. Eu fiz estrada, pilar de madeira na lateral, distância. Sendo comido, nós somos a direção. Pare para verificar. Semfio. Eu entrei em contato. Tudo está certo. Porque eu sempre vi. Nós relatamos assim. Eu avisei. A voz do outro lado confirmou. E ele nos disse para continuar. Estamos lá há algum tempo. Eu estava de pé. Ambos. Avançar. Eu não quero. Mas eu não quero admitir isso. E das profundezas da floresta, a cerca de 10 minutos da estrada, longe de Ujufi, zumbido baixo, eu ouvi uma voz. Ou sombressoa profundamente. Era o som de passagem, ressoando em tempos de crise. Cruzar. Osdua, congelado, Chego. Eu ouvi muitos sons de animais. Crescendo no campo, mas isso é o que eu sei até agora. Consistente. Eu não fiz. Isso é um urso, mas beados. Mas não foi. E outras coisas selvagens que eu conheço. Animais também. Algo estranho, como um animal. Rosnar e Ume. Algo intencional, mas proposital. Nós fizemos lá. E, de partir os olhos, eu escutei. Nada mais veio. Nossos bolsos, a luz, iluminou a ponte da crise. Modo de movimento, procurando a luz, neve pesada, para travar os pés. É difícil ver o que está por vir, tudo é forma e sombra. Foi isso, finalmente meu parceiro se foi. Check-in online, proposto para... Não quero ser visto como um departamento editorial. Reporta base. Ao relator, mantivemos um tom calmo. Nos... Audição. Pesquisar apenas Eu fiz... Chevogem. Algo que pensei que pudesse ser um animal. Parece um urso ou algo assim. Pode ser algo assim. O radio. Para nós, eu disse a ele para continuar patrulhando. Ele disse que não havia necessidade de se preocupar. Nós somos corpo inteiro. Mas ambos, nervoso, estava fazendo... A neve continuou a cair. E ao menor ruído, nós pulamos, aglomerados de neve nos galhos. Caiu. Passos que sacodem o corpo ao vento. Parecia que, nos arbustos, algo parece estar se movendo. Nós instintivamente peguei minha arma. Depois de cerca de 10 minutos, eu encontrei um veado. Isso é, do chão, uma árvore com cerca de 6 metros de altura. Foi pego Os animais são dilacerados. Foi escrito, literalmente, a carne descascada, arrancado, sangue respingado, árvores e, congelado até os galhos, músculos e órgãos expostos. Ainda, o vapor estava subindo. Ele foi morto recentemente. Provavelmente o melhor
Dentro de 2 horas. Presa antes do urso? Um lobo que vi matar um animal. Leão da montanha. Mas, presa, não pendurem uma árvore. E eles despedaçaram os animais. Isso nunca vai acontecer. Tal, crueldade. Em ação, Monty pesa pelo menos 150 libras. Divter havido, levante assim. Anexar a uma ramificação, teria sido necessária uma quantidade enorme de força. Casamento nas profundezas da floresta, continue com escuridão, desaparecerem. Mas, para mim, impressão, ou alvoeira, pegadas ao redor da árvore, não havia neve sob o veado, foi rabiscado, mas claramente não houve shitazate, nenhuma marcação significativa. No fundo da neve, traços, restaram alguns, mas eles são diferentes do que eu conheço. Não era nada parecido. Nós olhamos para ele, bolso, luzes elétricas, a luz de assina, ainda mais assustador. Ficou uma delícia. Os olhos do veado ainda estão bem abertos. Foi escrito. Essa boca olhando fixamente estava totalmente aberto. Gritar, como se ele tivesse morrido no meio da frase. Sangue, preto sob a árvore, ouro e negócios. Eu estava esfregando. Bolso, sob a luz da lâmpada. Está quase escuro agora. Meu parceiro quer se casar? Eu queria seguir. Descubra o que aconteceu. Vamos ver se conseguimos. Regaitei a ideia imediatamente. A floresta onde li o livro, não tem como eu ir para o veado. O que matou? Provavelmente. Rasqueou. Tinha o poder de levante 6 metros do chão. Seja o que for. Eu não queria te conhecer. Esquirou. Na floresta. Como se proteger. Armas e punhos. Como apenas. Não esqueci o que descobri. Relatado online. A voz do outro lado me alerta. Parecia que ele estava. Marque o local. Continue patrulhando. Ele está dizendo. De manhã, eles enviarão alguém. E esculpiu uma marca em uma árvore perto da estrada. Equipe de criação. Discovery. Então nós seguimos. Depois disso, nenhum deles falou muito. Não o chamamos. Continuei andando olhando para trás. Noroeste. Aço puro dobrado. Rays. A borda da floresta caída. Ao longo da cerca. Seguir. A crise atingiu. Esses ramos são. Intercâmbio. Ele forma um caminho semelhante a um túnel. Completo. O ar parecia pesado. Como uma floresta. Está se fechando ao nosso redor, como se eu estivesse enfurnado. Em breve teremos pernas maiores. Comecei a notar as marcas. Eles apareceram em uma área aberta perto da estrada. Sempre voltado para a mesma direção, sempre exatamente dentro da linha das árvores. O que ficou para trás, como se estivesse nos observando, mas escondido, está sendo. A impressão é definitivamente. Não é de um alce ou de um alce. Eu não fiz. O formato estava errado. Eles eram redondos. Muito profundo. Diante da impressão, pegadas humanas. Como é 3 vezes maior, meu parceiro é. Ajoelhar. Por favor, preste atenção em uma das impressões. Eu pesquisei profundamente. Ele compara. Para luvas. Ele colocou a mão ao lado da dela. O braço dele não tinha nem metade do comprimento. Ele olha para mim, luz fraca, mesmo em medo em seus olhos. Eu pude ver. Estamos olhando para algo. Eu sabia disso. Não deveria existir. Nenhum de nós gosta disso. Eu não disse isso em voz alta. O vento sopra neve em nossos rostos. Eu joguei e peguei. Horizonte. Até cerca de 20 pés. Mão, Yuan. Estamos procurando uma cabeça. Oi precisai para manter a neve longe dos seus olhos. Distante. Eu não conseguia ver o que estava à frente. Bolso. A luz.
Acenda o redemoinho. Foi isso. Branco ao nosso redor. Cobertor. Então nós. Ele atravessa a estrada. Eu vi isso cortado. Hack. Jupe. Foi o primeiro. Perigo à esquerda. Saindo da máquina. São 3. Ambos. Do outro. Ao lado da rua. Ele desapareceu no mato à direita que cortei. A coisa geral é provavelmente 5 segundos. Continuou, mas, naquele breve momento, até a neve está caindo. Mesmo que a visibilidade seja ruim, deixamos claro. Yuvi está diretamente em japonês. Eu estava de pé e caminhando, mais de um pé de altura. Era necessário, enquanto caminhava, talvez ele tenha acenado com o braço, longo o suficiente para alcançar seus joelhos. Os dois, o oponente congelado, agarre meu braço. Mantenha-o, através do meu casaco quente, o suficiente para sentir. Isso, dureza. Nós estávamos lá, olhando para o lugar onde desapareceu. Durante muito tempo nenhum dos dois disse nada. O único som é o vento em nosso pesado. Estava respirando. Então ele, você viu o que ele viu em mim? Perguntei a ele o que era. Dormindo. Eu não consegui responder. Forma em minha mente, a reação que ocorre é... Parecia possível. Eu estava assistindo os dois. Eu vi coisas enormes. Andando com pés japoneses, as costas, como se tivesse, atravessando a rua. Fatsa. Tentamos pensar no que fazer. Eu sussurrei. Uma parte de mim se vira e vai direto. Retornar à base. Mas isso significaria seres vivos. Afaste-se do lugar onde isso também significaria, seguindo na direção de onde viemos. Ninguém sabia quantos outros havia. Parceiro sugerido. Pelo menos estamos melhores lá fora. Estou tentando obter uma visão da estrada para a floresta. Luz M. Você pode imaginar? ELA. Eu queria confirmar o que vimos. Ambos estão fora de serviço, para garantir que eu sou até a invasão da região. Reentrar. Relatado pelo rádio, descrevendo o que vimos. Figura gigante. Zona de treinamento vertical. Andando. A resposta que obtivemos foi ansioso para... Não era algo que... O homem no rádio riu. Não brinque. Agora é hora do jogo. Não é um período. Ele costumava. É como se meter em encrenca. Era um homem. Durante um turno, aceno com a cabeça. Nós sabemos que ele... Nós o temos. Provocando. Eu só estou dizendo. E eu percebi que eu acho... Seu cavaleiro. Trabalho noturno. Estou tentando torná-lo mais interessante. Somos um livro. Eu tentei explicar com cuidado, mas ele está nos bloqueando. Eu fiz horário adequado. Siga o protocolo. Estou lhe dizendo para... E ela avisou. Eu fiz. Se somos irrelevantes. Se você continuar adicionando coisas, ele nos comanda. Ele vai relatar ao oficial. Então, decidimos por nós mesmos. Pelo menos, bolso. Acenda as luzes na floresta. Veja se encontramos mais alguma coisa. FMD. Vocês dois. Eu acende a luz. Em direção ao lugar onde a figura desapareceu. Leo é. Eu cortei a neve caindo. Iluminar árvores e sombras. Nós não movemos nada. Fique aí por cerca de 5 minutos. Eu estava dizendo. Olhe, ouça. O vento é um galho acima de nós. Rugiu através do... Continuou nevando. Em seus ombros e capacete, nossa luz manipulou a floresta. O tom do movimento, en contraluz. Do que vimos, rastreamento. Só então, ouvi algo dos dois lados da estrada. Havia algo sobre a crise à esquerda, a árvore à direita. Há algo no... Ouvi os galhos quebrarem, esmagando a neve sob passos pesados. O que quer que seja. É enorme. Foi e, não tentando mais ficar quieto, no chomos, vire-se e ilumine em todas as direções.
Acerta o... Mas eu não conseguia ver nada claramente. A árvore, apenas a forma que se move entre as estradas, o som desaparecendo da minha vista. Ajusta tinha sido Donkey e Mover. Como separa o que há fora, eles estão se comunicando. Como se trabalhamos juntos. Continuo. Os passos de mais perto, então mais pernas. Possam continuar per. Eu sempre me escondo. Tem sido sempre no bolso. Luz. Estou fora do alcance de. Então, a rocha é bloco de hello. Nós começamos a estrada. O corpo de um golpe de beisebol na estrada. Grade. Explosão no impacto. Bem na frente dos meus olhos. Como são tiraduas. Nós dois pulamos. O outro. Estilhaços. Caiu atrás de nós. Desta vez mais perto e mais gelo. E rochas caíram sobre ambos os lados da estrada. E então eles nos levam. Acerto direto. Eu não. Mas eles são claros. O suficiente para enviar uma mensagem. Foi por pouco. Nós somos. Ele está sendo alvo. Aviso. Tinha sido desafio. Ou ameaças. Faitou. A pedra continuou caindo. Escuridão. Concentração constante de tiro. Havia gelo, mas era uma pedra de verdade. Houve também conflito. Então danifique. Pesado o suficiente para causar caiu perto dos meus pés. Quebrando o gelo, pedaços voaram para cima das minhas botas. O outro é a cabeça do meu parceiro. Passei dormindo, porque estava muito perto. Instintivamente, espelhado, nós começamos a caminhar. É ainda pior se você tentar não correr. Pode causar, mas agora não podemos nos dar ao luxo de desacelerar. Não sou. Pulso. A luz. De novo, iluminando o caminho através da crise. Eu dessa vez houve movimento. Uma sombra se movendo rapidamente pela floresta. Visão do tempo. Fora do mundo. Compre alguma coisa. A memória. Feixe de lâmpada de tamanho médio. À beira de ombros largos e braços longos. O que sabemos? Mova-se como se o animal não estivesse se movendo. Algo. Eu de novo. Rádio para a base. Eu entrei em contato. Desta vez hesitei. Não. Nos. Denunciar o intruso. Eu fiz. O médico que foi jogado em nós. Refeição. Assistência solicitada. Enquanto eu falava. Mina fotos. Escumalha. Eu me perdi. O medo permeia. Profissionais que continuam existindo. Apesar dos esforços. O homem no rádio finalmente nos conta. Talvez a espada o pegasse. O medo em nossas vozes. Pode ter sido. Ao. Está perto. Rochas Colidem. Talvez você tenha ouvido um som. Rádio diversos. Através do som, ele reconheceu a ajuda. Estava no caminho, mas pelo menos 2. Disrame que le varia 10 minutos. Nós somos a ponte da base. Eu estava em... E eles estavam prontos. Eu tive que ser o próprio conde. Para sempre, eu senti como pés pesados por trás. Eu ouvi um som. Neuve lentamente. Awesome de pesos. Olhando para trás. Pulso. Luz elétrica. A luz de... Era. Não há nada. Só neve. Pegadas em... Apenas... E tudo. Escuridão rodopiando na yurt. Mas quando paramos... Passos. Também parou. De novo. Quando comecei a andar... Eles começaram a se mover novamente. Algo estava nos perseguindo. À vista. Lá fora, movendo-nos no nosso próprio ritmo. Perto o suficiente para ser ouvido claramente, mas não está perto o suficiente para ver. Cries. O somdom. Som. Te. Como um galho. Pausas. Ecoando pela floresta. O som de uma rachadura sendo atravessada. Criatura gigante. O ouvi.
eu senti algo paralelamente à nossa posição, atravessando a floresta, assim como o original, correndo pela grama, parecia que tente furtividade. Sem ver. O barulho é... Eu ouvi isso do lado, assim como um lado, como se estivesse sendo atacado pela frente. Algo nos machuca, como se estivesse vestindo, nos puxando em uma direção, empurrar para longe. Do outro lado da estrada, encontrei mais pegadas para cortar. Apenas alguns minutos. Fresco depois antes, profundo, não escuro. Ainda havia neve. A gravura é nítida e clara. Aquelas. Tudo que você cria, cruzado na nossa frente, provavelmente. Enquanto olhamos para o outro lado, Sen, concentre-se nos sons que vêm de... As pegadas são enormes. E agora está em todo lugar, um lado da estrada, não somente, mas as partes sobrepostas e ambas as interseções. É como se estivesse cercado por inúmeras criaturas, como se estivesse sendo abraçado. Depois disso, mau cheiro. Somos nós. Atacado. Foi terrível. Carne podre, misturado com molhado, como um cão ferido e algo mais. Até agora, eu nunca estive lá. O aroma desconhecido do almíscar selvagem, o cheiro forte, estava congelado, como, mesmo no frio, meus olhos, lágrimas, tornou-se, e de qualquer lugar, eles pareciam vir ao mesmo tempo, vento e neve. Foi realizado, fedor podre. É como um objeto, parecia um ser racional, qualidade real. E vomitar. Eu sinto como meu parceiro é boca bem aberta e espelho. UV. Carne e estou lutando para contê-lo. Eu também não estava melhorando. Isso é o que eu experimentei até agora, mais do que qualquer coisa que eu fiz, foi terrível. Yuan Shui. Pior que estrada. Roxo dos animais acima. Cheira pior que lá fora. No calor do verão, era atômico. Toda minha sobrevivência. Estimule seus instintos. Para mim é como se eu estivesse fugindo. Promover. Então, cheiro. O predador estava tão perto que chamou minha atenção. Naquela hora, nós perdemos o controle. Filhais, parece uma estrada enorme, congelado, malta, escuridão, pulou para fora, entre nós, no chão, bateu, o choque é muito forte, a neve e o gelo que estavam 4 direções. Explodiu em... Quando você borrifa em nós dois, Malta é enorme. Era cerca de 6 pés de comprimento e quente o suficiente, tanto que não consigo segurar tudo em meus braços. Conflito, coberto de neve. Um buraco profundo apareceu na estrada quebrada. Nós dois. Escolha de salto. Eu corri para a arma, removido. Minhas mãos estão tremendo. Era tão grande que quase o deixei cair. Nós temos rifles. Não há armas. Padrão. Pistola equipada. Só havia. Naquele momento, eu realmente queria algo mais. Guerra. Eu queria ter um carro. Nos homens perigosos estavam de costas um para o outro com suas armas em punho. Escaneei a máquina. Arma. Carregando. O bolso. Com luzes elétricas. Meu coração está batendo forte. Meu coração estava batendo. Eu ouvi acima do som do vento. Eu senti isso nas minhas têmporas. Minhas mãos estavam tremendo. Não foi por causa do frio. Respirando rapidamente. Tornou-se mais raso. Cada sombra representa uma ameaça. No canto do meu olho. Cada movimento. Dedo no gatilho. Naquela época, morri. Grito de... Eu ouvi uma voz. Nunca ouvi nada parecido na minha vida. O som mais assustador. Está bem no fundo. Gemidos e gritos de... Começou baixo como uma voz. Então fica ainda maior. Ficou intenso. Esse é um grito agudo. Até que se torne uma voz.
Isso sacudiu todo o meu corpo. Parecia que ele foi atingido. Não era um humano, animais dos quais já ouvi falar, mas não foi. Imagine. Até não posso. Isso é completamente diferente. Átomo. Foi algo como raiva e poder preenchido. Ou som de qualquer lugar. Parecia que eu ouvi isso ao mesmo tempo, respondendo à crise que nos rodeia, cruzar, gritar. A voz dura cerca de 10 segundos. Continuou. Mas isso, para sempre, parecia que, quando finalmente acaba, meus ouvidos estavam zumbindo. Fim para. Meus dedos, punho e arma. Segura firme. Eu estava segurando minhas articulações. Dor. O parceiro está tremendo. Comido. Nos fizemos lá. Estava de pé, esperando que algo aconteça. É nos desabilitar todos os protocolos. Eu assisti. Corri o mais rápido que pude pela neve. Coloque alguma distância entre nós. Estou tentando. E a floresta. O que estava em quando nos movemos. Pulsou. A luz brilhou. Atrás de nós. Irregular. Lançar uma sombra. Passos pesados nos perseguindo. Tu vi? El previram. Foi mais rápido que uma criatura desse tamanho. Cada passo é como um trovão para um objeto. Parece que era um impacto que abalou o solo com uma força terrível. Ataque. Neve congelada. Botas deslizantes. Eu corri pela estrada. Tropecei em um fio e caí de joelhos. Mas antes que seu parceiro perceba, eu consigo me levantar. A adrenalina anestesiava a dor. Nós continuamos correndo. Até o osso, no frio congelante. Respirando pesadamente. Pulmões. Queimaduras. Na nossa frente, 2 arbustos. Algo saltou. Quilômetros até a base. Bloqueado. Nos quebra repentina. Pisei na chave. Congelado. Pulsou. Luz de lâmpada elétrica iluminou a criatura. Primeira vez. Escala. Eu morreria. Feliz e a mais. Da cabeça aos pés. Conta-te. Black Makey. Pulsou. Fonte de luz. Então parecia quase preto. Aquele era incrivelmente espaçoso. Pelo menos 3 pés de largura. Aquele braço. Comprimento do joelho. Goteamento. Eu estava lutando. Quente. Terminando com uma mão gigante. Não. Um dedo quebrado. Corpo musculoso. Chanley. Dedos que poderiam nos separar. Oi dera mais o o. Sam. Mas aquele rosto me congelou. Eu estava viciado. Era quase humano. Eu estava completamente errado. Características planas. Tornou-se. É como se alguém tivesse agarrado um rosto humano e pressione, como se esmagado. A testa estava pesada, profundamente afundado. Ele se projeta como se quisesse esconder os olhos. O nariz é largo, plano. A mandíbula era larga. A boca era muito grande. Puxe os lábios para trás e, mostrando, claramente não é humano, são os olhos. Bolso. Luz elétrica. Quando isso os atingiu, reflexos animais. Como escuridão, Ferdem, ganho, dourado brilhante. Mame, Havia, algo intelectual, inteligência animal. Em vez de algo mais, o que nos faz entender quem somos, qual era a nossa luz. Não sou, qual era a arma. Esses olhos são calculistas. Parecia que decidir o que fazer conosco. A criatura ficou ali parada por um tempo. Era e nós também estamos lá. Era sem se mover. Estamos a cerca de 30 pés. Estava longa. Estava tão perto que eu conseguia ver o peito dela. Respirar. Como se retornar. Estava perto o suficiente. Todos os tapetes. Eu consegui ver.
cabelo molhado emaranhado. Espere. Caos. Está sentindo um cheiro terrível. Chegou tão perto, fluindo como uma onda. E punho gigante. Com isso em mente, batu, bom bom, estrondo. Parece um gorila, maior que Osam e, ecoando pela floresta, cruzamento, ainda mais brutal. Tornou-se, agitando o próprio ar, Keita, Bader. Alguém está batendo o tambor, parecia que, tão grande quanto um carro. De novo, latiu, o mesmo medo, um grito alto. Ecos dentro de nós, cruzar. Parecia que estava nos esfaqueando, quando ouço isso tão perto. O som é doloroso. Foi afiado, no fundo do osso, profundo. Ele parecia estar tremendo. Eu senti isso através dos meus dentes, minha espinha. Outra vez. Meu parceiro está acenando com sua buzina para o céu. Relatório para atirar. Realizado. Som. Cortar o céu noturno, tranquilo. Orelhas em pé. Tal precedente. Brilho de boca de arma. A luz iluminou o lugar por apenas um momento. Mais criaturas. Monstro. Parece que... Mas irradia. Não houve tempo. Eu não fugi. Estar com medo. Tom de medo. Mostre-me a luz. Não é o suficiente. Em vez de... Começou a se mover em nossa direção. Em vez de andar rápido. Mais um passo. Todo. Viaje distâncias incríveis. Eu fiz... Aquele cliente de longa data. Como se nada tivesse acontecido. Comendo o chão. Eu vandalizei. Mais alguns avisos. Tiroteio. Realizado. Cada terceira rodada e meio e superior. Mirando e perseguindo. Tentando pagar. Nos. Tentei fazê-los entender que era perigoso. Mas continuou. O que é uma arma? Se você não entendeu, eu não entendi. Ou se você simplesmente não se importasse, mirei e atirei em sua perna. Meu punho. O som de uma arma ecoou pela floresta. Cruzado. Pelo menos uma vez. Eu sabia que estava certo. Minhas pernas estão um pouco. E eu vi dobrado. Preto na neve. Deixando um rastro de sangue. Pulso. Luz de lâmpada elétrica. Certamente. Sangue misto. Eu estava me perguntando. Mas... Não foi que eu caí. Eu apenas tropecei um pouco. E o nosso... Continuou a avançar em direção. Desta vez grite. Não uma voz, mas um gemido. El grito. Mas... Dor e raiva. Profundo. Chão áspero. Assim como a terra. Como se viesse das profundezas do inferno. O som é tão alto que dói meu peito. Eu senti como se tivesse sido atingido por... Depois disso, eu não andei mais. Estava se movendo mais rápido. Algo desse tamanho. Do que o que pode ser feito. Demora alguns segundos. Isso nos aproxima. Eu fiz. Que é enorme. Seus grandes braços estavam acenando. Uma mão gigante estendida. Meu parceiro é... Eu caí na neve e tropecei. Pisar em alguma coisa? Talvez tenha sido... A criatura o atacou em um instante. Foi terrível. Mão de peça. E pegou seu casaco. E ela, levantado da superfície, assim como se eu pesasse zero. Meu parceiro é grande. Eu sou um homem com todas as roupas, incluindo preparações. 190 libras. Será mais do que... Mas este objeto, mão de peça, levantado com... Pegue-o como um brinquedo. Ele era intenso. Eu chutei e gritei. Criaturas tentando escapar. Puxou-o para mais perto, olhando para o rosto dele com olhos brilhantes. Muito perto. Meu parceiro provavelmente está respirando. Chair-o. Eu poderia ter arrancado isso de mim. Detalhe de dente gigante. Visualizar. Eu de novo. Batu o pé. Yukang. Metade do... Tirei a foto com pressa. Mas pelo menos 2 estão em conflito. Eu vi o ataque. Toda vez que você leva um tiro, as criaturas se espalham. Eu vi Muno. Bader.
toda vez que meus pés sudavam. De novo, o som do céu reverbera. Meu parceiro é como um bicho de pelúcia. Desabou como uma pilha de escombros. Ele bateu forte na neve, com força suficiente pro Lu para long, para fazer Lu cair para da vizinhança imediata do perigo. A criatura virou-se para mim e continuei filmando. Parceiros também se juntam, e eu entendo. Saque sua arma. Atirar do chão. Ainda estou com dificuldade para respirar, mas ainda assim, tiroteio. Temos 30 revistas. Eu esvaziei isso. Alcança a queima-roupa. Então, alguns certamente serão sucessos. 3 ou 4 curvas no corpo. Eu vi uma curva que enrolado. Chua e preto. Sangue escorrendo. Lesão. Mas contínua. Ele pareceu magoado. Puxa uma perna. Mova-se lentamente enquanto desliza. Mas sangue. Não para. Transparent. Tornou-se. Peito e pernas manchados de preto. Mas isso. Seguir em frente. Continuou a balas. Profundo o suficiente. Encharcado. Estava fazendo. Atacando algo importante. Ao dentro. A estrutura é muito diferente. Mesmo que tivesse se tornado, eu não estava mirando no lugar certo. Madieu a pistola. 30 balas de. Depois de ser demitido, isso deveria cair. Mas ele está lá. Era. Depois disso, ele balançou um de seus braços gigantes. É meu peito. Acidente no ombro. Então ele me manda voando para trás. Oh, choke. Na pista, parecia uma colisão. Eu sou a terra, levantado da superfície, pelo menos 10 pés, ser jogado, saio na neve. Antes, em um momento, não poderia. Eu não consigo me mover, apenas sem fôlego, enquanto se move para os lados. Estava pendurado, venda de ações, olhando para a neve caindo, estrelas na visão, está borrado. Meu parceiro é. Ele teve dificuldade em se aproximar de mim, tropeçando na neve, em grande parte. Na vertical, não posso. A criatura estava entre nós, vá de um lado para o outro de nós, a punter, como se estivesse decidindo o que fazer a seguir. A cada respiração, seu peito sobe, devolvido, muitas feridas, sangrento, fluindo em direção ao parceiro. Eu dei um passo à frente, e se virou para mim, é de novo, cheio de dor e raiva. Titauna, el grito, nojo. Quando fui baleado, pulsou, luz elétrica. Eu deixei cair, e eles deitaram na neve. Irregular, ele lançou uma luz brilhante. Na luz tsautitsa, projeta uma sombra estranha. A criatura ainda, monstro, parecia que, parcialmente claro, era. Outros se fundem na escuridão. Ele se foi. Toda vez que respiro, uma dor aguda atinge meu peito. Senti uma dor aguda e tentei me levantar. Parceiro se aproximando. Segure minha mão. E ajudá-lo a se levantar. Ele me transmitiu isso. Nós dois ficamos lá. Eu estava olhando fixamente para ele, esperando que se mova. É mais um passo em nossa direção. Avançou e parou e ficou ali. Pouco. Enquanto tremia, respirando pesadamente, para ver, a inteligência está de volta. Eu sei que fiquei magoado e agora vale a pena lutar por isso. O objetivo era decidir se havia. Nada aconteceu por um longo tempo e a criatura virou-se. E eu manquei de volta para Ino. Espaço, olhe devagar, com cuidado, parado na ponte das sombras. Outra vez, olhou para nós e a floresta. Desapareceu em. Eu corri sem esperar. Nojo, eu não queria mais ficar com você. Nojo, apenas pura sobrevivência. Impulsionado pelo instinto, eu fui levado e corri. A cada passo meu coração dói. Gritou. Mas
Eu ignorei isso. Atrás da floresta, eu vi algo bater. Mas longe. Se você for para bala, finalmente entrou em vigor. Pode ter sido ao momento curto. Talvez tivesse desaparecido. Nos rádio para ajuda, eu entrei em contato. O que está acontecendo? Eu tentei explicar. Certamente nós estávamos falando sobre coisas aleatórias. Algo sobre monstros. Eu lembro de gritar "Sub attack". Sobre precisar de ajuda. A voz no rádio começou a soar diferente de "Eles nos disseram". Eu continuei dizendo para ele se acalmar. Ele disse que a ajuda estava chegando. Perguntou onde estávamos. A luz de base era especialmente visível. Cerca de meia milha de distância. Pode ter sido. Parecia que eles estavam se distanciando. Cada passo foi doloroso. Bata na criatura. Meus ombros estavam queimados. E meu parceiro arrastou os pés. Estava desligado, mas estamos inteiros. E eu continuei a... Os seres vivos são os últimos. Tentativas foram feitas. O arbusto atrás. Ouvi um som de algo caindo da janela. Então alguma coisa, algo enorme subiu ao céu. Pelo menos 6 pés de comprimento. Grossura, malta, gigante de um pé. Nosso direito. Caiu a poucos metros de distância. Se a nossa atingir nos morte imediata. Teria feito. Maruta é incrível. Arremessado com força, preso no chão congelado, como uma lança. MP. Mas logo, chegando lá, nos, ao redor da base, entrei no área, brilhar uma cerca, brilhantemente iluminado pelos faróis. Nós desabamos dentro da cerca. Eu estava sem fôlego. Nossos corações estão batendo forte. Está se movendo. Costelas. Rompendo. Eu senti como se estivesse indo para... Olhei para trás em direção à floresta. A criatura. Limite da escuridão. Estava parado em... Eu posso ver isso agora. Entrei. Parece sobrecarregado. Onde os faróis não alcançam. Ele apenas fica ali parado. Observação. Ele estava nos observando. Os olhos refletem a luz. Ouvi isso. Escuridão. A mesma luz que brilha no olhos verde-amarelados. Ficou ali por muito tempo. Minutos extras e 30 segundos. Então em direção a... Mude sua perspectiva e vá para a floresta. Voltou para... Desaparecendo na noite. Estamos exaustos. Deitado na neve. Estava pendurado. Entenda o que aconteceu. Tentando. Cerca de 2 minutos depois. Equipe de apoio Kega. 4 soldados com rifles. Roupa de proteção completa. Vester. Ellis. Ele nos fez levantar, ameaçando. O que aconteceu onde havia? Perguntar. Nós apontamos para a floresta e eu tentei explicar. Eles imediatamente. Fiquei sabendo da nossa situação. Nosso uniforme é rasgar. Foi escrito. Estamos na neve e no gelo. Estava coberto. Meu parceiro é Corte de Manabu. Sangrando de... Eu estava fazendo. Desde que ele caiu. Suleika. Eng chegou rápido. Segurança de base. Com a equipe, naquela época, estávamos cercados por... Havia cerca de 10 pessoas. Eles se cercaram de holofotes. Floresta anda. Uma equipe foi enviada para... Nos... Encontrou. Acompanhe o que você fez. Tentou. Eles são muitos. Extinção de incêndio. Eu descobri o espírito. Pegadas gigantes por toda parte. A neve parou. Então ainda mais. Vívido. Tornou-se. El Mediram. Decidi tirar uma foto. Na árvore. Roxo de veado. Eu encontrei lá fora. Ele também. Minha medicina de arma. Eu encontrei um pássaro. Na neve. Total 30 polegadas de neve caíram. Está fazendo
Nós montamos acampamento, lugar. Eles eram os gigantes lançados contra nós. Grande Malta. Descoberto. Ainda no fundo do chão, enterrado profundamente. Em alguns lugares, havia sangue também. Inimigo negro na neve. Forme um longo caminho na floresta. Rastreamento. A equipe seguiu a trilha. Cerca de 100 jardas. Terra rochosa. Antes que desapareça em forma. Elzenda, eu procurei por 1 hora. Mas nada mais foi encontrado. Pegada. O que restou desapareceu completamente. Eles vão nos curar para tratamento médico. Eu o levei para a unidade. Meu parceiro é bata nas costelas, UV, combat, cortes causados por lima. Também há arranhões. Eu tinha hematomas nos ombros e no peito. A criatura é um punho. Batame.com. O lugar. O hematoma é escuro. Fica o roxo, parte superior do corpo. Espalhar para... Doutor, por que é tão forte? Perguntei se ele tinha sido atingido. Eu disse a ele a verdade. Ele não disse nada. Show e show. Escrevendo dor. Elle me parou. Nós dois somos separados. Interrogado. Dieter Slay. Base. Guarda. Por. Eles nos deram todos os detalhes do incidente. Detalhes? Eu pedi para ele. Eu simplesmente deixei tudo que me deixava com raiva ir embora. Nos conversamos. E então eu percebi. A conta do meu parceiro combina perfeitamente com o meu. Eu fiz... Detalhe. Para. Nós pesquisamos histórias. Não há oportunidade de ajuste. Para te contar o que aconteceu, não posso, mas tudo está em uma linha do tempo e era... Descrição. Encomenda por Churi. Todos. Envie um auto-relatório formal. Eu fiz... Nos... Palavras e folhas. Eu fui muito cuidadoso. Nos... Aquele encontro. Contato potential. Foi explicado como... Loya. Animal grande desconhecido. EY. Intruso. Pé grande e Sasquatch. Evitei usar palavras como... A palavra teria soado como uma piada, mas... Nos... Outros tamanhos e... Forma... Mais informações. Eu expliquei tudo em termos de comportamento. Evidência. Relatório. A munição utilizada. A respeito de... A nota incluída. Nosso cabelo. Encontro. Neve ao redor do local. Pegar. Sangue. Amostra. Meu comandante analisará o relatório. Derrotado avançado. Autoridade. Escalado para... Sério. Até onde isso progrediu? Não sei qual foi o resultado. Vamos. Pace. Suleika. N é um completo. Ele ordenou a criação. Arj. Soldado de Nin. Mas durante o dia... O Areo. Criando o todo. Fantasia. Pegadas ainda maiores acima. Descoberto. Medir de todos os ângulos. Eu tirei uma foto. Os locais de medição são os mesmos. Estava fazendo... O comprimento de cada pegada tinha cerca de 45 centímetros. A largura do dedo do pé é 7 polegadas. Hofuba tinha mais de 6 pés. Eles são, em um lugar, descubra mais casamentos. Sempre nos levando mais fundo na selva, são galhos quebrados. Eu encontrei, de Watteau a DP de Altura, eles ainda estão presos na árvore. Croxo de Beado. Eu descobri o exterior, mas vestígios da criatura. Não foi encontrado. Rastrier. A equipe seguiu a trilha, tanto quanto eles podem, distante, até as pegadas. Norusta, adequado para... nas profundezas da floresta. E, finalmente, terreno rochoso, desaparecendo em... El passará media hora. Pesquisado, mas, mais do que isso, escurecimento. Não foi encontrado. As pegadas.
O que fez? Eu sabia como desaparecer. Criação. Soldados que participaram de Parte do Mar. Uma même et privado. Fez um comentário. Em Montana. Eu cresci treinando. Ele deixou uma marca tão grande. Ele disse que nunca tinha visto mais do que a maioria de nós. Outro soldado mais velho. Seu avô falava frequentemente 300 milagres. Semelhantes na cascata. Sobre Manangam. Não fez uma declaração oficial. Dentro de 2 dias. Pez. Toda a comunidade sabia do incidente. Naquela hora, para nós, tudo começou a mudar. A história é exagerado. A oferta tinha sido base. À medida que se espalha por toda parte, detalhes adicionados, mudado. E ainda mais ridículo, a história se espalhou. Quando chegar a hora, eu sou apenas jogando sozinho. Disse que ele confiou. Família do pé grande. Tudo com as mãos nuas ou com um gigante, um enorme monstro cuspidor de fogo, perseguido por coisas. Toda vez que eu conto isso, oh absurdo. Outros soldados. Estamos na sala de jantar. Comece a brincar. Quando entramos, alguém é um macaco. Começa a imitar os sons de precisamos de um zoólogo. Você será questionado para cooperar com futuras patrulhas. Nos Pé Grande. Algumas pessoas o chamavam de Hunter. No início, o apelido Fixo. Fez. Nos. Proteja-se. Tentei. Azul. Evidência. Explique que houve. Não sou. Me culpa. Era real. Shuei. As pegadas são medidas. Foi fotografado. Mas, toda vez que falamos sobre isso é uma piada. Eu só piorei a conversa. As pessoas riem e escrevem livros. Eu disse que deveria. Eles vão pedir seu autógrafo. Famoso desconhecido. Confirmação de zoologia. Quando você se torna um... Alguém imprimiu uma história em quadrinhos do Pé Grande. Imprimi e colei no meu armário. Quando eu quebrei, mais 2 apareceram. O próximo dia, meu parceiro é. Eu encontrei na minha cama. Alguém é falso. Pé Grande. Isenção de prática. Feito. Nosso nome é. Gravado. Postado no quadro de avisos. Um total de 4. Base de área. Boletim informativo da Terra. Artigo publicado. Publicado. Criaturas misteriosas. Sobre. Anuat. Eu ouço um barulho estranho. Eles nos chamavam pelo nome. Eu não revelei isso. Todo mundo sabia quem era. O artigo é compilação. Anuat. Dormindo em patrulha. Sofrendo de escassez. Ilusão vívida. Você pode estar passando por... Isso é uma piada. Escrito como... Todo mundo acha isso muito engraçado. Policial. Entre eles. Humano. Algumas pessoas fizeram comentários como... Ao formar um conflito... Não sou... Verdadeira identidade. O uniforme militar de... Conversa redundante. Vestir-se. Ou pesquisai... Nos... A importância de todos dormirem o suficiente. Sexo. Para que você não veja nada de... Estranho. Meio. Sorry you. Quando ele diz isso... Sorriso. Eu vi. Mas a mensagem é clara. Comandante que era. Ninguém pode realmente dizer isso. A espada não o pegou. Nós viajamos pela mesma rota. Pera. Foi instruído. Mais algumas vezes. Outros soldados. Eles nos chamam de monstros. Comecei a chamá-los de patrulhas. Algumas pessoas. Juntaram-nos. Voluntariado. Eu fiz. Selvagam. Querendo proteção contra animais. LDQE. Elas. Façam alarde sobre isso. E eu ficarei feliz. Consulte a câmera. Carregar o sistema. É como fazer um safari. As piadas não pararam. Eles são um número. Tia. Vai ficar quieto. E... Alguém deu uma nova cara a isso. De novo, eu vou trazer isso à tona.
Um documentário sobre ursos, triagem na sala de recreação, alguém que era... Talvez ele conte uma piada. Quei, talvez o que vimos, sem ruído externo, quando havia, riria e diria. A vingança do Yeti. Eu voltei para... Nós vamos conversar sobre isso. Aprendi a parar de falar. Ninguém o viu. O que não aconteceu foi... O que isso significava? Ninguém pode explicar. Eu não queria acreditar em nada. Exército de Dakota do Norte. Pode estar presente na base. As pessoas são assim. É fácil confundir cortesia. Limpo. De lã. W. Escuridão. Pânico nu. 2 crianças. Mas eu e par. O Toner e... Nós sabíamos o que víamos. Nós... Eu sei o que aconteceu. Eu nunca esquecerei. Alguns meses. O tempo passou. Nós... Deveres... Na base. Terminei meu trabalho. E... Ele acabou sendo transferido para outro local. Por um tempo, as piadas continuaram. Mas... Uma nova história. E piadas sobre o presidente. Como... Ele desapareceu gradualmente. Nós somos... Ele não era mais o cara do pé grande. Nós também... Soldado. Era o consumidor Gersh. Conclusão do exército. Armazenado em algum lugar dentro da organização. Tinha sido... Investigações adicionais são necessárias. Não feito... Interrogatório formal. Sam Sango. As amostras são inspecionadas. Embora... Provavelmente está esquecido. Pegadas. As fotos são mantidas. Tinha sido... Ninguém lerá isso novamente. Entre os discos que não tentei, estou aqui há vários anos. Com seu parceiro, nós mantivemos contato. Depois de ser, eu te contei o que aconteceu. Principalmente, algumas cervejas. Depois de beber, ele me disse: o que vemos é a realidade. Você ainda acredita nisso? Perguntado. Eu perguntei a ele a mesma coisa. Eu dormi. A resposta é sempre: foi Jesus. Nós dois. Eu sei que você também estava lá. Chamei. Nós. Investigação. 30 pessoas. A raiva não mudou, mas o parceiro, ele me disse isso. Ele já está na floresta. Eu não me sentia mais confortável mesmo em uma viagem de acampamento regular com amigos, ele sentiu a mesma coisa naquela noite. Como se algo estivesse observando, ele sempre... Madeira, Lemites. Olhando para... Ouvir sons irrelevantes. Eu tive uma experiência semelhante. Vários anos após receber alta do hospital, eu fui caçar com o que eu uma vez amei, de novo, e eu tentei conectar. Entrada. Ansiedade antes, fuga de... Eu não consegui. Toda vez que um galho quebra, assupilou. Todos. Sombra. Algo que não deveria estar ali. Parecia que... Acabei indo para casa mais cedo. Eu disse aos meus amigos que não estava me sentindo bem. Eu nunca mais vou caçar. Não fiz. O pesadelo era recorrente. Às vezes um pesadelo. Já se passaram meses sem ver. Também houve momentos em que... Mas isso significaria 3 vezes por semana. Eles eram sempre os mesmos. Quando estou correndo na neve, algo está me perseguindo. Mas nunca o suficiente. Não consigo me mover rápido. Eu acordo com o coração batendo forte, lençóis encharcados de suor. Eu pesquisei incidentes semelhantes, muitas histórias online. Eu encontrei, alguns mais que outros. Confiar, pode. Muitas pessoas estão na floresta. Alegou ter visto algo está fazendo. A situação varia de semana para semana, mas o paciente era assustadoramente semelhante. Bípede, gigante ambulante, seres vivos. Isso é Meike, abordado, incrivelmente forte. Sem ser notado, pode se mover pela floresta. Outros militares. Houve um relatório da base. Departamentos diferentes. Número do esquadrão. Soldados do povo. Ao longo dos últimos anos,
permanecendo o mesmo relatório de tinha submetido, majoritariamente, os clientes serão informados imediatamente se o pagamento será reembolsado. Materialista como é, evidência, algumas pessoas têm poucos. No entanto, parecia que eu não estava chegando a lugar nenhum. A posição oficial é sempre era um urso. Alcei, pessoa usando Asian, ou outros erros simples. Eu encontrei um fórum. As pessoas falam sobre esses encontros seriamente. Um lugar para discutir. Piadas e chause. Sam, ler suas histórias é um pouco ajudou. Outras pessoas tiveram experiências semelhantes. Eu sei que é. Vidas semelhantes. Quando você olha para as coisas, um pouco de paz de espírito. Eu entendi. Alguns detalhes são diferentes. Tinha se tornado, mas a experiência de se tornar Haku foi a mesma. Que é enorme. Grande tamanho e inteligência de movimento. A origem que lhe deu origem. Medo infantil. Mas também encontrei muitos mitos. Pessoas que mentem para chamar atenção. Alcres. Um pequeno incidente. Um encontro dramático. Exagerado. Não sei no que acreditar. Foi sei. Eu entendi. Por que tantas pessoas estão ouvindo nossa história? Reunião? Era esse o alvo. Para cada encontro real, talvez vários, deve ter havido alguma história inventada. Eu estava me perguntando. Nós, na verdade, encontrou. O que eu fiz foi, ao longo dos anos, desenvolvi minha própria teoria. Foi aberto. É uma semente. Pode ter sido. Carr classifica. Do que eu não tenho. Nasser. A população local. Talvez ela soubesse. No entanto, graficamente oculto. Tinha sido. Talvez tenha sido apenas uma anomalia. Um único ser vivo que não deveria existir. Por alguma razão, o que mais me incomodou foi a criatura. Não isso. Esse é o Johan. Era físico. Evidência ainda estava restando. Pegadas e travessias. Destruído. Servo. Nossas feridas. Bala. Era uma bola gigante que foi atirada em nós. Grande Malta. Usado. Grave tudo. E fotografado. Medindo. Eu fiz isso, mas não houve problema. A explicação é. Ainda não é. Pode ser algo de conhecimento. Também porque era desconfortável. Deixa-nos. Era mais fácil fazer. Em vez de pensar seriamente, faça uma piada. Algo que não consigo explicar. O que pode ter acontecido. Os militares. Enviar um relatório. Eu saí e fui embora. Outros soldados. Nós rimos. E meu parceiro e eu. Lidando com os resultados. Esquerda para. Mas ainda tínhamos um ao outro. Que havia outra pessoa lá. Tinha um grande significado. Testemunhe a mesma coisa. Faça o mesmo. Medo compartilhado. Faça. O que essa confirmação significou para você? LiDAR. Não sei se eu fiz. Se eu estivesse sozinho naquela noite. Avistamento. Quando alguém está lá, tudo se torna real. Parecia que, de forma inegável, pelo menos no final, para nós mesmos. Meu parceiro é casado. Eu tive um filho. A última vez que falamos, fora do campus, tinha se mudado para ele anda aí. Eu me lembro daquela noite. Ele disse, minha esposa sabe, mas não muito. Às vezes nem se discuta. Seus filhos são. Eu acho isso legal. O pai fala. Histórias assustadoras. Eles. Eu não sei o que realmente aconteceu. Eu nunca fui casado. Houve muita movimentação. Eu fiz uma variedade de trabalhos. Eu não conseguia me estabelecer em lugar nenhum. Pessoas que me conhecem, eu me acalmo. Eu diria que não há. Talvez eles estejam certos. Eu ainda posso estar correndo. Daquilo que você não pode escapar, eu ainda faço o máximo que posso. Evite a floresta. Se isso não for possível, sempre,
Não negligencie os preceitos. Cada som é analisado, todos sombras criadas. Vai, sir. Estarei lá até o meio-dia. Bolso, luz elétrica, eu carrego. Sempre nervoso. É cansativo fazer isso, mas não consigo parar. Para mim, o que é memorável é: esse é o momento. A criatura é a ponte das trevas. Estava parado só de olhar para nós. Eu não ataquei mais. Isso nos ameaça. Não foi isso. Eu estava apenas observando. Intelectual. Eu senti que ele nos entrega. Se eu escolher deixar ir, se você desejar, Matnos, também foi possível, mas a inteligência parou de me incomodar. Se fosse apenas um animal, LiDAR, teria sido fácil, mas este aqui, decisão tomada, é uma guerra. Eles nos perseguiram de forma estratégica, nos ameaçando, a fim de eu joguei Petros. Ataque. Antes, escuridão e floresta, usado em seu benefício, e chegar na base. Então, nos semáforos, ele parou e nos observou partir. É um instinto animal, não foi. Isso é, sobre meu retorno, foi algo em que pensei mais. O impossível, não a terra, mas o incidente ocorreu em Dakota do Norte, estado de Utah. Voltando para Carroll, vou correr e tentar encontrar aquele lugar. Não sei o que estou procurando. Provavelmente, área circundante. Indo lá, evidência, mas não sinto vontade de voltar. Não sei se você quer saber. Uma parte de mim esqueceu aquela noite. Eu quero fazer isso. Aconteceu. Deixe isso como um evento horrível. E quando voltei, era mais real. Pode se tornar um alvo. De uma forma inaceitável. Quero que as pessoas saibam disso. Estou escrevendo. Ele acredita nisso? Você ri como as outras pessoas? Pelo menos a história existirá em algum lugar, no coração de alguém. Provavelmente, alguns anos depois, alguém mais já passou por algo parecido. Seria pesquisar online, Facer. Você pode achar esta história, e isso alivia a solidão deles. Sister. Útil. Pode ser. A loucura. Inferno, como eles já testemunharam, como se eu fosse o único. Algo que não pode ser explicado para aqueles que acreditam nesta história. Obrigado. É mais do que você pensa. Tem grande significado. Para quem não entende, eu também posso não acreditar. Se eu não estivesse lá, tudo o que posso dizer é que aconteceu. Esta técnica, cada palavra da arte é verdadeira. Eu vi o que vi. Eu experimentei o que experimentei. Não importa o que alguém diga. A criatura ainda está lá. Ainda no norte. Não sei se é em cota. Ou se for em frente. Solitário. Não sei se é único. Ou parte de um grupo maior. Mesma espécie. Eu não sei se por década. Ou isso de todo. Se eles são diferentes. Mas existe. Eu sei porque vi aqueles olhos. Eu estava lá. Intelectual. Eu vi. O chão. Eu senti isso tremendo. Eu acho isso. Eu ouvi os gritos. Amada, uma cicatriz no meu ombro. Ter. Isso me atingiu. De onde? Nunca completamente curado. Não. Descoloração. Manchas de pele seca. Meu parceiro tem suas próprias cicatrizes. Nós. Fisicamente também. Mentalmente também. Nós somos. Eu os carrego. Acredite ou não. Você afina isso. Elevação. Você leva isso a sério? A escolha é sua. Dakota do Norte. Floresta profunda. Em algum lugar, quase pisoteado por humanos, bruto não refinado, existe uma criatura que anda sobre pés japoneses na natureza. Grande loteria. Criaturas poderosas. Ciência. O que não pode ser explicado. Os militares ignoram. Eu escolhi. Ainda está lá. Espero nunca mais ver isso. Isso